entender como usar. Aqui nós temos o 2mV frequência, vamos entender ele. O 2mV frequência, ele é utilizado para capturar a frequência do mercado, representando a movimentação do ativo durante o pregão, ok? Então, configurações atípicas que você pode estar incluindo nele e definindo. Por exemplo, a variação daquele ativo, você pode configurar ali no padrão de 0,25, 0,5, 1%, 3%, tá? Então aqui a gente coloca ali um exemplo de 5 a 1% e identificar possíveis níveis de frequências relevantes, pontos onde o mercado pode ter exaustão, pode ser uma resistência, pode ser um ponto de parada, onde ele pode lateralizar, ou você pode, de repente, né, surfou aquela tendência, pode saber aqui, ó, que eu vou parar, porque talvez agora ele pode retornar para o ponto onde eu entrei, ou pode dar continuidade no movimento, né? Mas aí você não sabe para onde ele vai chegar, ou se ele vai inverter rapidamente, e se vai dar tempo de você conseguir se antecipar, sair da operação, enfim, ou até mesmo se proteger, ok? Então é importante a gente identificar, né, e saber usar essa importante ferramenta do Day Trade, né? Você pode utilizar ela em diferentes ativos, seja dólar, índice, ações. Recomendamos traçar linhas nas regiões com mais estoque, tá? Onde tem mais estoque, para a gente poder identificar os níveis significativos da frequência. Ele é utilizado para estudar a dinâmica do mercado, como falei, identificar suporte, resistência ou pontos de interesse do mercado, tá certo? Já no 2mV correlação, ele trabalha em conjunto com o 2mV frequência. Tá? É utilizado para ajustar e voltar o tempo. A gente fazer uma métrica de estudo sobre um mês, 6 meses, um ano, enfim, e a gente saber onde ele está trabalhando, quais são os níveis que ele chega ali, né, e tem uma exaustão, perde força. Então é importante a gente analisar períodos mais longos, como meses ou anos, né, que vai ajudar nos padrões ao longo do tempo, para a gente poder analisar a volatilidade daquele ativo, certo? Então ele pode ser aplicado em diferentes time frames, pode permitir estudos em diferentes escalas atemporais, ou time frames, né? E serve para uma leitura mais abrangente, onde a gente consegue ver a movimentação de qualquer ativo, tá? E podemos fazer essa comparação. É muito versátil porque diferentes traders utilizam esse indicador e de diferentes estratégias, ok? Vamos lá, então entendendo aqui, ó, por exemplo, uma demonstração do mercado de dólar na nossa tela, né? Então eu vejo o mercado de dólar, ele chega aqui e volta, ó. Bate aqui, não tem mais força para continuar caindo e retorna. Chega aqui, a gente tem um primeiro nível de suporte, temos um segundo nível de suporte aqui, né? Então pode ver que aqui ele bate com bastante frequência, às vezes dá uma rompidinha, né, e volta. A mesma coisa, eu tenho o segundo nível aqui no caso a resistência, agora suporte, né, onde ele bate e volta, ó. Tem bastante região aqui, ó, onde ele respeita bastante, tá ok, pessoal? Então é uma importante região de suporte aqui, tá? E nós temos também um suporte mais curto, né? A gente saber aqui mais ou menos aonde ele chega, se ele pode dar continuidade de ir para o suporte 2 ou até mesmo no 3, né? E isso serve também a regra na resistência, né? Eu tenho uma resistência mais curtinha aqui, onde o preço tende sempre a bater e voltar. Em alguns casos ele bate, vem para a nossa segunda linha de resistência, tá? Então, é uma importante ferramenta, porque daí esse é o 2mV correlação. Agora, quando a gente vai comparar, trabalhar em conjunto com o 2mV frequência, a gente utiliza essa ferramenta aqui, que é o 2mV frequência. Então, por exemplo, o mercado tem uma variação aqui já na abertura de 0%, chegou a cair em 0,4%, né? Inclusive é a minha primeira linha de suporte, que é essa aqui, ó. Primeira linha de suporte, onde ele bateu, não teve força de continuar caindo e reverteu, né? E começou a subir, né? Deu uma batidinha aqui no de 0%, rompeu um pouquinho, depois voltou e depois rompeu, né? Mas geralmente, o que é o padrão, né? Por exemplo, ele bateu aqui, se ele rompesse essa região aqui para baixo, ele poderia vir buscar esse carinha aqui, ó, essa linha aqui, que é o menos 1%. Então é importante você saber desse estudo, né? Quando você está operando com a sua estratégia, você saber até onde o mercado pode chegar. Ele bateu aqui, respeitou, voltou, ganhou força, pode buscar a minha segunda linha de suporte, ok? Então ajuda bastante como uma ferramenta auxiliar de leitura de estudo, né? Para você conseguir ver movimentos maiores, períodos maiores, ok?
Vamos avançar aqui e vamos montar lá na plataforma do Profit essa estratégia. Vamos montar na prática e fazer um estudo sobre esse indicador, ok? Vamos lá. Olá, pessoal. Eu estou aqui no Profit, no gráfico do dólar futuro, tá? Por que eu estou com o gráfico do dólar futuro? O dólar futuro eu consigo ver históricos mais longos. Então, por exemplo, eu posso fazer um estudo sobre períodos mais longos, né? Isso permite no contrato de dólar futuro. Se eu for para os vencimentos de contrato do dólar, eu não consigo ver ao longo de 3 meses, 4 meses, 6 meses para poder estudar a movimentação desse ativo, né? Então, por exemplo, se eu der um menos 1 aqui, ó, eu estou num gráfico de pontos, tá? Pode ser utilizado no gráfico de Renko, gráfico de candlestick padrão normal, né? Eu estou aqui no que eu utilizo junto com o fluxo, né? Que é o gráfico de pontos, né? Se você não sabe o que é esse gráfico, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards em cima para você aprender a configurar ele juntamente com uma segunda aula que eu também vou deixar aqui nos cards, que é a frequência de mercado, para se especializar e entender melhor sobre esses assuntos, compilando com o Tape Read, ok? Então, assim, ó, se eu for ver aqui, ó, por exemplo, pegar aqui, ó, tô dando um zoom out aqui no meu gráfico, né? Então, eu tenho períodos aqui, por exemplo, de janeiro, dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto. Tô pegando aqui de 6 meses, basicamente, aqui, ó, até julho, né? Então, como que eu faço aqui, ó? Eu vou fechar esse meu indicador e vamos inserir aqui, ó, na tela inicial do gráfico, né? Sabendo o período aqui que eu quero configurar, eu vou vir aqui com o botão direito do mouse, na opção inserir indicador, né? E eu vou procurar aqui, ó, 2MV. Aqui, ó, já apareceu correlação e frequência. Eu vou adicionar primeiro correlação, tá? Vamos adicionar, clique em cima, inserir no rodapé. Ele vai vir aqui, ó, padrão assim para você, né? Aí eu vou vir em cima dele, botão direito do mouse, vou aqui na parte de configurações, tá? Propriedades do 2MV correlação, e aí vou ver o ativo que ele está comparando, né? Então aqui ele está com o Dolfut, né? O nosso dólar futuro, com o Ibovespa. Eu vou tirar o Ibovespa, vou deixar apenas o dólar comercial. Eu vou tirar essa linha aqui, pode mexer na aparência se quiser, tá? Vou colocar aqui uma cor amarela para dar uma destacada e vou em aplicar, ok? Ó, então aplicar. Agora eu tenho a movimentação do preço aqui de algum tempo, né? E agora eu vou aumentar o meu visual aqui dessa ferramenta aqui do 2MV correlação. Ferramenta instalada já na plataforma, no nosso gráfico plotada. Agora nós vamos começar a nossa configuração. Então aqui, por exemplo, eu vou dar um zoom out aqui, ó, aproximar o zoom, e eu tô vendo, pessoal, que o mercado ele tem uma movimentação. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Essa é a frequência do mercado, a movimentação dele diária, onde ele vai, sobe até lá no final, inverte, cai, fecha por ali, enfim. Então aqui na minha barra de ferramentas de estudo eu vou pegar uma linha horizontal e vou procurar aqui, ó, o primeiro ponto de suporte aqui no 2MV, frequência, ok? Então aqui, ó, é o primeiro ponto de suporte, tá? Onde o preço bateu aqui nas últimas mínimas dele e reverteu, né? Agora eu vou procurar aqui o segundo nível de suporte, né? Então eu vou pegar aqui, ó, onde o preço está batendo com mais frequência, ó. Algumas vezes ele rompeu, né? Mas é onde ele bate, volta. Então ele tem respeitado essa região aqui de suporte de variação de menos 1%, tá? Segundo suporte. Vamos para o primeiro agora. O primeiro é o mais curtinho, né? Então é onde eu coloco aqui, ó, próximo onde o preço está movimentando, né? E dias atípico, a gente vê que ele pode ter uma movimentação muito forte, né? Isso já dá para perceber pelo histórico, pelo padrão, certo? Agora vamos procurar aqui os nossos níveis de resistência, linhas onde o preço da frequência do mercado sempre trabalha, volta, né? Então eu vou vir aqui, barra de estudos, lateral direita, seleciono aqui barra horizontal e vou colocar aqui o meu primeiro ponto de resistência, onde eu estou vendo aqui, ó, onde o preço bate, volta, bate, volta. Algumas vezes ele rompeu, tá? Aí provavelmente tivemos notícias, uma forte volatilidade naquele dia, ok? Então aqui, ó, o preço bate e volta, que deu uma rompida um pouquinho, né, tipo um falso rompimento, voltou, a mesma coisa aqui nos próximos níveis, né? Vamos selecionar mais um nível aqui, ó. Até por sinal, eu tinha que deixar esse mais curtinho aqui, ó. Mais curtinho, porque são 3 níveis de suporte, então tá aqui, ó. Primeiro nível. Segundo nível, vamos deixar aqui, ó, onde o preço bate com uma frequência maior, tá? E o terceiro e último nível de resistência, eu venho aqui, ó,
e puxo no tradicional, onde ele já bateu algumas vezes, até inclusive meses atrás mais curtos, né? Então eu tenho 3 níveis de suporte, 3 níveis de resistência, e agora eu vou adicionar a ferramenta do 2MV frequência, onde eles vão trabalhar em conjunto para te dar as oportunidades de ganho, né? Tanto no gain quanto prejuízo, saber que aqui a coisa pode desandar um pouco mais e você pode realizar com um prejuízo menor, ok? Então eu vou vir aqui em cima, ó, vou minimizar o meu indicador, vou deixar ele aqui no rodapé mesmo, ó, tá aqui as linhas, só preciso ver esses valores aqui, que são os parâmetros, tá? Beleza. Agora eu venho aqui no gráfico, tá, pessoal? Agora eu venho aqui no gráfico, vou tirar esse aqui, ó, e vou adicionar, inserir no indicador o 2MV frequência, tá? Mas ele vem baseado com a movimentação do preço, pegando a variação do ativo no dia. Então, ok. Aqui está o meu indicador 2MV frequência, agora eu vou ajustar junto com o meu indicador 2MV correlação. Vou passar o mouse em cima, ficou brilhoso, botão direito, propriedades, ok? Aí vou ajustar aqui a cor para, pode ser um branco mesmo, né? Para ficar um pouco mais visível, ok? Tá. Aí aqui tá certo, na aba multiplicadores, ó. Tinha colocado o primeiro aqui ponto de suporte, agora o segundo ponto de suporte, ele tá lá no 0,99, onde foi nós puxamos manualmente. Vamos para o terceiro ponto aqui, ó, 1,70. Terceiro ponto de suporte. Agora vamos para as resistências, ó. Primeiro ponto de resistência está no 0,49. Segundo ponto, 0,99. Terceiro ponto, 1,59. Ok? Aí aplicar e ok. Ó, agora, pessoal, a gente tem aqui, ó, uma ferramenta configurada, pegando aqui os dados dos indicadores 2MV frequência com 2MV correlação. Aí a gente faz um ajuste fino, pessoal. Vem aqui, ó, posso até dar uma ajustadinha aqui, ó, até o finalzinho, ó, só para ficar bem legalzinho aqui, ó, ajuste fino, né? E vem aqui e dou uma mexidinha, ó, propriedades, e vou colocar aqui, ó, essa é a minha primeira linha. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, na minha primeira linha, 0,50, que seria negativo, né? Aqui meu primeiro ponto de suporte, de resistência que eu acabei de ajustar, está no 0,41. Aplicar, ok, tá? Então a gente já faz esse ajuste fino. Pode ver que o mercado, na sexta-feira, ele caiu, tentou romper, não teve força. E o que aconteceu? Baseado aqui no nosso 2MV frequência, deu uma reversão e o mercado subiu forte. Nós estamos falando no mercado de dólar. Falamos agora no dia 19, no pregão do dia 19, né? Recentemente, tá? Então é uma importante ferramenta do Day Trade, onde você pode fazer um estudo bem bacana sobre a métrica do dia. Agora vamos entender aqui. Então, pessoal, parâmetros configurados. Agora vamos entender a ferramenta já de uma maneira correta. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu estou com o 2MV frequência, 2MV correlação já parametrizado. Então vamos entender o que eu faço aqui, ó. Num dia de uma movimentação, o mercado aqui, ó, abriu com gap de baixa, ok? O mercado de dólar lateralizou por aqui, né? Fez uma movimentação aqui lateral, tentou subir um pouquinho e despencou, né? Quando ele chegou na variação aqui de 0,5, ok? 0,5, o que aconteceu? Ele já fez rapidamente uma inversão de fluxo, e se você opera tape read, você consegue ver lá nas ferramentas de times in trades quem é os participantes que começaram a inverter de boletar para cima, ok? Fez a inversão, ele foi e veio para cá, tá? Chegou aqui basicamente no 0%, rompeu um pouquinho e voltou e ficou por aqui, né? Mas o que é interessante ver na ferramenta, né? Aqui ele ficou meio lateral, né? Basicamente no dia, né? Teve uma movimentação, mas um pouco mais baixa. Em dias de tendências, o que acontece? Vamos ver uma segunda explicação aqui, ó. Em dias de tendência, o que acontece? Vou dar uma ajustada aqui, ó, só para a gente ver melhor, tá? Dá uma ajustadinha aqui, também no meu 2MV, né, que agora eu não vou usar ele tanto, já está configurado, né? E aqui, ó. Então, em dias normais de tendência, o que a gente consegue perceber? O mercado, ele faz essa movimentação, ó, vamos entender de novo. Gap de baixa, colateral, ok, movimentou, chegou aqui no meu 0,5 de variação negativa, né? Mas se ele não fizesse esse movimento aqui, né? Vamos cancelar esse movimento aqui, né? Se ele não fizesse esse movimento, vamos supor que ele viesse a cair, mais queda. O que aconteceria? Né? Ele viria buscar esse outro ponto
de 0,99. Então, pessoal, é métrica, é estudo do preço, é movimentação, é o padrão que ele tem feito, tá? E isso você pode ir atualizando ao longo dos dias, né? E pode ser utilizado também para o mini índice, pode ser utilizado para o mini dólar. Num segundo vídeo que eu irei gravar, eu vou falar sobre a correlação do dólar em relação aos juros, em relação ao mini índice, ao nosso índice Bovespa, em relação ao câmbio, tá? E também a Bolsa Americana, que ajuda bastante, né? Então, pessoal, para fechar a nossa explicação aqui, né, em dias normais a gente pode até ver, por exemplo, se fosse no caso aqui numa queda, ele poderia fazer também, né, numa movimentação de alta, né? Então a mesma coisa que ele chegou aqui, poderia vir buscar aqui o nosso 0,41. Ele parou um pouco antes, parou aqui próximo do zero da variação de 0%, né, variação estável ali no nosso mercado de dólar, né? Por quê? Por um dia menos movimentado no mercado de dólar, né? Tá um pouco mais lateral no dia, né? Teve uma movimentação, mas assim, ó, chegou no 0,5, veio buscar quem primeiro? O 0. Nossa variação de zero, né? Inclusive abertura do mercado, né? Então ele pega ali o fechamento do dia, pega a abertura do mercado e faz um estudo, um cálculo matemático, o que eu sou fãzaço em cálculos, ok? Então assim, quando o mercado começa a ter lógica, ajuda bastante a você entender, a interpretar os movimentos no mercado, ok? Então fechamos aqui mais uma excelente aula como uma ferramenta de estudo para você no Day Trade, ok? Eu agradeço imensamente para você que me assistiu até aqui. Se você opera dólar, é fundamental você estudar e aprender o que foi dito nessa aula. Essas ferramentas ajudam bastante a você entender até onde o mercado pode chegar, até onde são possíveis pontos de interesse, possíveis pontos de suporte, possíveis pontos de resistência, ok? Então, para fechar, eu já peço para você, para me ajudar a se inscrever nesse canal, deixar aquele baita joinha aí para mim e ativar o sininho para não perder absolutamente nada de conteúdo de valor que eu estou trazendo para vocês, ok? E ó, já curte o vídeo, compartilha com seu amigo e também não esquece de comentar aqui abaixo. Me ajuda bastante a entender o que você achou dessa aula, quais os próximos assuntos que você gostaria de ver quando o assunto é relacionado a tape read, análise gráfica com fluxo, né? Essa temporada de padrões gráficos eu estou trazendo, compilando com o tape read. Você pode utilizar junto com as ferramentas, né? Então ajuda bastante, né? Teve uma votação lá na comunidade e me ajuda bastante a entender o que vocês querem ver de conteúdos de valor sobre esse assunto de day trade, ok? Muito obrigado e te vejo na próxima aula.